Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um bate-papo jurídico, hoje com o querido amigo professor Maurílio Casas Maia. Vai fazer essa participação conosco hoje. Também temos desconto da Tiran, que é o Live Tiran. Não deixem de acompanhar diariamente. Boa noite, Bruna, tudo bem? Não deixem de acompanhar diariamente a programação no @Tiran Brasil, no @Empório Direito e no meu Instagram, @RodriguesLeonardo037, além do Instagram dos nossos parceiros. Meu queridíssimo amigo Duarte Bernardo Gomes, advogado, filósofo, professor, guru. Que prazer tê-lo aqui todos os dias. É uma alegria para mim, viu, Duarte? O professor Maurílio já entrou. Vou aceitar aqui para nós começarmos o nosso bate-papo jurídico. Deixa eu ver se a conexão vai se estabelecer. Professor Maurílio, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amigo Leonardo, tudo bem? Uma alegria estar com você aqui via Tiran Brasil, conversar sobre temas que afetam o nosso cotidiano, a questão do tempo de vida, conversar sobre processo penal, que é uma paixão de comum, e também sobre defensoria pública, que é um tema pelo qual eu tenho muito, digamos assim, afeto e cientificidade ao mesmo tempo. Professor Maurílio, eu quero dizer que é uma grande alegria para mim tê-lo aqui. Você que foi simpático, como todos foram, desde o início, desde o primeiro contato que eu fiz, se dispôs a participar. Eu sei que hoje não é o melhor dia para você participar, em razão da perda da sua colega, sei que era muito sua amiga, né? E deixo o meu fraterno abraço aí para você e para todos os seus, pode ter certeza disso. E também por isso eu lhe agradeço mais ainda por estar se dispondo a conversar comigo e com essa turma toda que está entrando aí para participar. Muita alegria por esse aspecto e muita dor também, concomitantemente. São dois sentimentos opostos que se encontram agora. A Defensoria Pública do Amazonas iniciou decretou luta oficial por 7 dias, uma semana, e é o mínimo que poderia ser feito. É uma perda não só para a Defensoria Pública, mas para os debates processuais penais, porque a doutora Flávia Lopes era uma defensora muito aguerrida junto ao Tribunal de Justiça, onde era penal, subiu a STJ, STF, e vai deixar saudade dos amigos, e é uma perda profissional também para os penalistas e também para a Defensoria Pública. Eu espero que ao final do nosso papo o seu coração esteja mais acalentado e que você saia fortalecido aqui, porque por mais que vai falar do seu conhecimento, é um bate-papo, somos amigos agora virtuais e, se Deus quiser, em breve presenciais, quando você vier nos visitar aqui em Minas Gerais. Sei que a distância é longa, mas vou cobrar essa visita. E para quem não conhece o professor Maurílio Casas Maia, vou falar rapidamente sobre ele. O professor Maurílio Casas Maia é doutor, mestre e pós-graduado em Direito. A atuação dele é constitucional, civil e processo civil no âmbito do estudo. É professor da Universidade Federal do Amazonas, então o professor Maurílio está bem distante de nós, e também é defensor público no estado do Amazonas. Em razão disso, e de ter escrito seus livros Dano Temporal e Defensoria Pública, Democracia e Processo, além de participar do livro do professor Tiago Minager, né, sobre as petições de uso frequente também, o professor Maurílio também participa dele. Ele vai fazer esse bate-papo conosco. Mais uma vez, professor Maurílio, muitíssimo obrigado, especialmente pela data de hoje. Então, assim, é uma alegria para mim tê-lo aqui, e sei do quanto o senhor está dando uma importância para o nosso bate-papo, por se dispor a estar aqui conosco. Então, quero fazer o máximo de aproveito dele e sei que todos vão gostar muito.
E vou começar já lhe provocando, porque eu sou do direito penal e do processo penal. E ainda, até pedi a Aline, não chegou o livro Dano Temporal para mim. Mas eu quero saber, me fale, o que é o dano temporal e o que ele pode ter a ver com o direito penal, professor Maurício? Certo, meu amigo. Bem, esse aqui é o livro Dano Temporal. É uma obra coletiva, escrita a muitas mãos. Já é a nossa segunda edição. Aliás, um parênteses breve. Aqui na minha tela, eu vejo a professora defensora Patrícia Ketterman, que já foi presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Vejo o Alfredo, que é defensor público de segunda instância aí em Minas Gerais. Então, um abraço para os nossos amigos. Meu ex-aluno hoje, professor Hamilton, e demais colegas que estão por aqui. Meu forte abraço. Muitos colegas presentes, é uma alegria sempre revê-los. Mas, deixando o abraço verde para os nossos amigos, falando agora do livro do ano temporal. Já está na segunda edição, pela editora Tirante, e é uma obra escrita a muitas mãos, que conta com a apresentação do professor Flávio Tartucci, da professora Cláudia Lima Marques, da professora Amanda Flávio, que já foi presidente do Brasilcom, inclusive, e do professor Fernando Antônio Vasconcelos, que é uma força do direito do consumidor ali do Nordeste, da Federal da Paraíba. E nesse livro nós vamos encontrar muitos temas. Eu diria que o livro é dividido em duas partes. Uma parte geral que apresenta a ideia de lesão ao tempo. É sempre importante perceber que nós só percebemos, em algumas ocasiões, como a vida é medida por esse fator tempo quando a pessoa está em seu leito de morte e se pergunta ali quanto tempo de vida fulana tem. Então, a verdade é que o tempo é o substrato da vida. Nosso amigo Vitor Guglinski, que está embaixo, Vitor Fonseca também, que é promotor de justiça aqui, nosso amigo Vitor Guglinski, que é advogado em Minas, que participam no livro também. O Vitor trabalha com o livro, dentro do livro, com a temática do dano temporal dentro da esfera do direito administrativo, responsabilidade do Estado. Vitor Fonseca, que é promotor de justiça, escreve sobre direitos humanos e também sobre o processo civil, escreve sobre a responsabilidade civil em razão da demora processual, da violação da razoável duração do processo. E o primeiro capítulo desse livro eu escrevi com o professor Alexandre Moraes da Rosa, de Santa Catarina, e nós desenvolvemos basicamente um texto que apresenta o contexto geral do que seria a lesão ao tempo no direito brasileiro. E nós provocamos os autores a pensar se não há um dano temporal ou uma lesão temporal, como alguns preferem, na esfera do direito penal. Até aproveitando o texto do nosso amigo promotor de justiça, Vitor Fonseca, existe um dano ou uma lesão ao tempo do indivíduo provocado em razão da demora processual. E o Vitor trabalha isso muito bem no processo civil, citando um precedente do STJ, que reconheceu que a demora processual causou um dano e responsabilidade civil do Estado em razão da mora processual em um processo de família, ação de alimentos. E esse é o ponto. Se temos mora processual causando o que nós chamaríamos de lesão temporal, dano temporal, no direito de família, no processo civil de família, por que não também pensar esse tema no processo penal? Como eu posso compensar, por exemplo, o tempo perdido do Railson da Silva Marques? Quem é Railson da Silva Marques? Os nossos amigos que nos acompanham, se quiserem pesquisar depois o nome dele, é o Railson da entrevista sobre isso. O que aconteceu? O Railson foi preso por ser homônimo de uma pessoa que tinha o mesmo nome que ele. Não é um nome tão comum assim, Railson da Silva Marques. E ele permaneceu quase 2 anos preso no lugar de uma outra pessoa que tinha o mesmo nome. Passou por aquela rebelião, aquele caso triste do Amazonas, em que muitos detentos foram assassinados, foram mortos, e perdeu dentro do presídio aproximadamente 2 anos, salvo engano, 1 ano e 8 meses. Então, já pela prisão indevida, é possível pensar o dano temporal? Alguns diriam, mas nós já temos o dano moral. Esse é um ponto importante. Nós apresentamos também essa perspectiva. O STJ, na súmula 387, admite a acumulação de dano estético com o dano moral. Então, nós defendemos a ideia, e eu defendo isso também com meu parceiro, o organizador do livro,
que é o Gustavo Borges, que é do Rio Grande do Sul e trabalha hoje em Santa Catarina também, lecionando. O professor Daniel Benvenuti, que está embaixo também, mas debate essa questão do dano pela perda de tempo, com fundamento constitucional, inclusive. Mas, veja só, tem o dano estético, que é uma categoria não prevista expressamente na Constituição, por exemplo. Ela é passível de acumulação com o dano moral, de cunho psicológico, referente à dor psicológica, e eventualmente com o dano material também, porque não poderíamos pensar também, a partir dessa percepção do Superior Tribunal de Justiça, que nós temos um sistema de responsabilização civil aberto, que o dano moral em sentido amplo, ele abarca outras categorias, como a gente pode exemplificar aqui, o STJ já aceitou a responsabilização civil pelo dano à perda de uma chance, e considerou a perda de uma chance uma categoria autônoma. Os italianos trabalham com a ideia de dano biológico, dano existencial. Aqui no Brasil... Existe até os punitive damages, né, professor Maurílio? Punitive damages, inclusive, é um possível reforço à ideia de dano temporal, bem lembrado, meu amigo Leonardo, porque hoje, nosso amigo Marcos Dessoni, que trabalha a ideia da teoria do desvio produtivo, que é a principal teoria para lastrear o que chamamos de dano temporal, trabalhou, inclusive, fortemente numa campanha da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, afirmando que mero aborrecimento tem valor. Não há um direito a aborrecer o Leonardo, não há um direito a aborrecer o Maurílio. Então, se há um aborrecimento decorrente de uma lesão jurídica, é preciso pensar sim uma compensação. E veja, se nem todo mero aborrecimento, chamemos assim, vem a causar dor psicológica, capaz de causar aquele dano moral, estrito senso, de cunho psicológico, como a TJ chama, é preciso pensar também que outros danos podem ocorrer. Hoje, debate-se o dano por privação de uso, por exemplo. E por que não pensar que cada tempo investido indevidamente pelo consumidor, ou cada momento preso indevidamente, é tempo, é liberdade temporal que se furta do indivíduo, do cidadão. Eu acredito que nós precisamos debater o tempo nessa sociedade contemporânea, veloz, pós-moderna, em que nós precisamos acumular múltiplos papéis sociais. Cada tempo perdido, cada minuto perdido, cada hora perdida é tempo de vida que se perde com a família, se perde com o trabalho, se perde com o lazer, se perde com a reclusão, se perde também com o convívio. Então, é preciso compensar perdas de tempos indevidas. E se a teoria do mero aborrecimento, digamos assim, no sentido de que não se deve compensar pecuniariamente, o mero aborrecimento vem a prevalecer, os fornecedores, por exemplo, de serviço, acabam sendo, de certo modo, incentivados a manter a conduta que causa o mero aborrecimento. Então, a proposta é, a partir do momento que eu decoto o dano estético, o dano moral, lato sensu e do estrito sensu. Quando eu falo estrito sensu, entenda-se dor psicológica, a dor humana, realmente, de cunho moral psicológico. Se nós podemos decotar o dano estético, já em uma súmula, enunciado sumular, por que não? E se o STJ já admitiu a perda de uma chance como uma categoria lesiva autônoma? Por que o tempo não pode ser visto dessa maneira, decotada de qualquer dor psicológica? Então, veja, se me aborrece e eu perco em 4, 5, 6, 7 idas até a concessionária de veículos, ou passa, como foi o caso do Railson, 1 ano e 8 meses preso indevidamente, ainda que se pudesse cogitar que não haveria uma dor psicológica real, em algum desses casos, um dano em ré ipsa. Ainda que o Estado pudesse debater isso, ainda que o fornecedor pudesse debater isso, se debate é que há uma lesão ao tempo, que lesionar o tempo é lesionar a vida medida em tempo. Então, a ideia é, precisamos compensar o tempo perdido, inclusive a partir da teoria dos punitive damages, para que, ainda que não haja como se demonstrar uma dor psicológica, ainda que se trate de um mero aborrecimento, como muito se diz na área do consumidor, que nós vejamos a possibilidade de compensar o tempo perdido, para que as microlesões do dia a dia, ou os microaborrecimentos, não se tornem uma prática com a qual se lucra, ou com a qual se pratica, por exemplo, prisões indevidas, de modo irresponsável e sem qualquer preocupação. Então, meu amigo Leonardo, nós que somos professores, o desafio é incitar os nossos alunos a debaterem a perda de tempo também no processo penal, não só com a compensação pecuniária, mas outras formas de compensação, como, por exemplo, já foi dito,
Se as prisões brasileiras vivem um estado de coisas inconstitucionais, por que não permitir uma redução de pena lá nos Estados Unidos? Acredito que o ministro Barroso debateu esse tema no STF, na DPF 347, salvo engano. Antes da gente puxar a farinha para o meu lado, né, eu quero te fazer perguntas a título de curiosidade. A primeira pergunta tem a ver, assim, já existem precedentes aplicados no Brasil quanto a isso? A segunda pergunta é: o dano temporal poderá ser aplicado a relacionamentos? Perguntas importantes, então, só recapitulando: precedentes e aplicação no em relacionamentos. Família. Você me fez perder o meu tempo. Todo mundo já ouviu ou já falou isso alguma vez na vida, né? Então, acredito que é um tema presente e futuro, quem sabe. Mas respondendo a primeira pergunta, citando o amigo Marcos Desson, da teoria do desvio produtivo, que é o que muito lastreia esse debate sobre o dano temporal, eu diria para você que, nesse sentido de adotar o dano moral como substrato da ideia de perda de tempo, nós temos precedentes reiterados, inclusive no STJ. Então, nesse sentido, o tempo já está protegido. E um grande impulsionador desse tema foi o Marcos Desson, do Espírito Santo, com o livro Teoria do Desvio Produtivo. Nós podemos encontrar debate acadêmico em 2005, com o outro desembargador do Rio de Janeiro, André Gustavo Correia de Andrade. Ele já debateu o dano moral pela perda de tempo útil. Então, podemos dizer que, doutrinariamente, já temos debate sobre isso pelo menos em 2004, 2005, lá no Rio de Janeiro. Com impulsão do tema forte no Brasil, em 2011, Marcos Desson do Espírito Santo, trabalhando a teoria do desvio produtivo já na segunda edição. E o Marcos Desson conseguiu realmente impulsionar de uma maneira muito firme que os tribunais debatessem o dano moral pela perda de tempo. E aí vem a pergunta final, que eu acho que é uma decorrência do que você falou. E como dano autônomo, tal qual o dano estético na STJ, ou como uma categoria lesiva autônoma que lastreia uma indenização compensatória separada do dano moral? O colega está falando que o áudio está falhando. Para mim aqui, eu estou te ouvindo bem. Está com delay. Porque o professor Maurílio está no Amazonas, então até a voz dele chegar aqui demora um pouco. O João está no Amazonas, aqui também o Lucas, mas engraçado, para você chegar no próprio para ele aqui. É verdade. A gente pode fazer um teste, eu vou sair rapidamente e volto. Tudo bem. Ok? Vamos esperar aí rapidinho o professor Maurílio. Pessoal, volto a convidar todos vocês a irem acompanhando no @TiranBrasil, lá no meu Instagram e no Empório Direito. Imagino que o desconto hoje nosso na Tiran é o Live Tiran. Então, tudo em caixa alta. Quem tiver interesse nos livros da Tiran, nos livros do professor Maurílio, vamos estar lá com desconto. E amanhã nós teremos o professor Antônio Santoro aqui conosco, advogado criminalista do Rio de Janeiro. Professor Maurílio, diga lá. Quero saber... Melhorou o áudio? Para mim tá bom. Eu quero saber se no relacionamento vai ter dano temporal ou não vai. Vamos lá. Só concluindo a pergunta anterior, sobre dano temporal, se há precedente de dano temporal ou lesão temporal, como se fosse uma categoria lesiva autônoma, ou seja, uma indenização em separada do dano moral e do dano material. Nesse ponto, em 2014 ou 2015, o juiz Fernando Antônio de Lima, do interior de São Paulo, proferiu uma sentença na qual ele afirmava que a parte poderia ter postulado dano temporal e separado do moral de modo acumulado. Entretanto, ele não iria condenar como dano temporal autônomo porque, a princípio da correlação, não existia pedido concernente ao dano temporal autônomo. Existia uma definição de dano temporal, mas postulada no clássico dano moral, que foi deferido dessa maneira. Pois bem, ano passado, uma ação da Defensoria Pública que eu propus no interior do estado de 2014 ou 2015, que cumulava dano material, temporal e moral, foi julgada procedente e reconheceu as 3 categorias separadas. Não houve recurso, até onde vi,
tão transconjugado, mas é um precedente discipular, um precedente talvez até onde ser o primeiro do Brasil que decotou as categorias e simulou-as. E é nesse contexto que eu acredito que a advocacia civil precisa pensar na possibilidade de acumulação do dano moral e temporal na mesma demanda, com pedido subsidiário de agregar a perda de tempo no dano moral. Mas é preciso discutir isso. Eu acredito que é uma forma de combater a jurisprudência do mero aborrecimento. Essa jurisprudência menospreza, de certo modo, a dignidade humana, já que continua a interferência no áudio. Vamos mudar aqui a posição. Não sei se é por aqui. Você está me ouvindo bem, amigo? Eu te ouço perfeitamente. Eu acredito que algumas regiões, de repente, aqui com... Olha, a gente está com interferência no Rio Grande do Sul e no Amazonas, mas não está em Minas. Isso é uma das coisas... Ó, o professor Tiago Minagê entrou aí. Grande abraço, professor Tiago. Aí até deu a dica, ó, o fone. Se tiver com o fone aí perto, vai melhorar. Eu acho isso muito legal. Você vê, nós temos Minas, Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. A gente está atravessando o país inteiro com esse nosso bate-papo jurídico e quando temos participação de fora também. O professor Tiago Minagê também vai ter uma live muito legal hoje, mais tarde, com o professor Eduardo Galhardo. Estou sabendo, viu, professor? Pode deixar que depois eu vou acompanhar lá. Quero saber se melhorou ou continua com interferência. Brasília também está aí. Não sei. Estão ouvindo bem, pessoal? O pessoal de Maceió ouve bem. O pessoal do Rio Grande do Sul ouve bem. Maceió também com interferência? Engraçado, eu estou te ouvindo muito bem. Não melhorou. Bom. Vamos continuar. Vamos tentar aqui. Eu não tenho nenhum microfone ligado aqui. Tem algum extra aí, amigo? Não. É só quando eu falo. Meu campo de batalha aqui diário, ele já está preparado para isso. Não sei se eu vou mudar a posição aqui, mas pelo que eu entendi, a interferência vem quando eu falo. Bem, tentar falar compassadamente aqui, até descobrir essa fonte de interferência. Então, resumindo, tentando concluir essa perspectiva, o dano temporal, então, já temos uma sentença, onde eu sei que é conhecível, em separada, dano moral, essa possibilidade de categoria lesiva. Perfeito. É só uma pergunta, antes de falar da questão de família, meu caro. Os colegas aqui, quando eu saí, entrei continuando com a mesma interferência, não melhorou nada? Eu acho que sim. Preocupado. Estou sofrendo bullying com áudio hoje. É a primeira vez que eu tenho sofrido interferência aqui. Eu, particularmente, para mim, está perfeita. Vamos tocando, que a live fica gravada e depois dá para ouvir. Tá dando eco lá para o Rio Grande do Sul, Pará. Vamos seguir o conselho da colega aqui. Áudio do mercado. Então sai, volta e eu te convido aqui. Beleza, amigo, tentar de novo. Nós vamos conseguir, pessoal. Nós precisamos ouvir o professor Maurílio. Deixa eu ver se ele... Deixa eu convidar ele aqui. Vamos ter fé que tudo vai dar certo. Vou convidar ele. Vamos ver. Vamos ver se assim muda a forma de conexão. Se há algum problema na conexão em si. Amanhã, então, teremos o professor Antônio Santoro aqui conosco. E muitas surpresas a caminho. Pronto. Bem, testando. Vamos lá. 1, 2, 3. O professor Maurílio não está querendo falar, eu não sei porquê, sobre o dano temporal nos relacionamentos afetivos. Na área Vamos descobrir por que ele está arrumando interferência lá
no áudio dele. Eu acho que estão me impedindo de falar sobre isso. Eu acho que não é comigo, viu? Mas ok. O direito de família, ele já possui um debate bastante polêmico em relação à autonomia de uma outra categoria, que seria a responsabilidade pelo abandono afetivo. Há uma certa conclusão e uma certa tendência de entender que o abandono afetivo ele só deve ser configurado em situações excepcionais, situações realmente que saem da que seria normalidade. Tomando por analogia essa lógica, eu acredito que é possível debater o dano temporal também nessa seara, mas eu acredito que os pressupostos devem ser muito semelhantes ao debate do abandono afetivo. Mas para que se chegue a essa conclusão, é preciso debater o seguinte: se os objetos são distintos, me parece que sim, a responsabilidade por abandono afetivo envolve a questão do abandono, da falta de cuidado. Se não for considerado um dano autônomo, ele vai envolver também a questão do dano moral e psicológico. E como a jurisprudência tem uma tendência de entender que em casos excepcionais isso vai ser aplicado, o abandono afetivo, acredito eu que deve ter uma temporada nessa área que envolveria também a mesma situação de excepcionalidade. Felizmente, meu amigo, para alguns estados realmente está indo com falha no áudio. Pessoal, eu acredito que depois, eu acho que depois, quando a live ficar salva, não vai ter interferência, porque eu estou te ouvindo muito, muito bem, claramente, sem nenhuma dificuldade. E, professor Maurílio, e como que fica o dano temporal em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social? Questão interessante. Eu já vi até propostas de ações populares contra o governo da China, em razão da circunstância do Covid-19. Veja, nós temos vários contextos. Ignorando esse caso anômalo dessa ação popular que gostaria de obter uma indenização da China, olhando para o cotidiano do cidadão. Nós temos situações aqui que a gente poderia pesar. Atraso na entrega de produto, várias questões que, sem o nosso enclausuramento, se resolveriam de uma maneira mais cotidiana, dentro da prática, hoje sofrerão influxo do debate sobre a reclusão provocada por essa pandemia. Então, eu diria o seguinte: em um primeiro momento, o Covid-19 pode ser um bom argumento para os advogados e fornecedores de produto, por exemplo, debaterem situações excepcionais. Por outro lado, quando nós observamos outros contextos, o consumidor também, em tese, não deveria ter todo o custo da cadeia de produção e o risco passado para si. Então, esse debate, eu acredito que ele vai permear nos próximos meses alguns debates importantes no nosso cenário. Ainda desconheço, até por uma questão de ser recente, ainda desconheço o debate sobre a questão do dano temporal. Juscelino disse que melhorou o áudio. Que alívio, amigo. Alguma interferência próxima da gente, aqui ou no caminho desse áudio, estava acontecendo. Então, é bem possível se debater, sim, em tese, o dano temporal no cenário do Covid-19, em razão de reclusões. Agora, eu acredito que isso possa vir a ser debatido no âmbito da responsabilidade civil, talvez relacionados a estados que não venham a tomar a atitude no contexto da pandemia. Eu acredito que o dano temporal pode vir a ser alegado tanto no contexto da falta de mecanismos para evitar a proliferação da pandemia. Isso vem a provocar uma necessidade de extensão de medidas que restringe o uso do tempo pelo cidadão e pela cidadã, mas é algo muito novo, não tão novo quanto o debate do dano temporal autônomo, mas é algo recentíssimo que a gente ainda vai submeter aí à análise dos problemas cotidianos. Eu acredito que
o advogado, o defensor público, o membro do Ministério Público e os juízes precisam estar preparados, porque a criatividade humana pode vir a relacionar a Covid-19 e dano temporal. Embora eu não veja ainda como o Covid-19 possa vir a provocar perda de tempo de um modo indevido por parte de um fornecedor, isso pode vir a ser debatido. Nós temos um livro hoje, que é da Laís Baxter, do Rio Grande do Sul, que debate a ideia do menosprezo planejado pelo fornecedor como mecanismo de perda de tempo do consumidor e causador de dano moral. Então, assim, se eventualmente o Covid-19 for utilizado como uma desculpa, uma justificativa vazia para tentativa de adiar a entrega de produtos em determinados contextos, isso pode vir a ser debatido, sim, mas vai ser, com certeza, um debate, de certo modo, angustiante, porque a nossa liberdade, por questão de saúde pública, foi limitada, de certo modo. Então, o nosso modo de utilizar o tempo, a nossa liberdade de utilizar o tempo, fica também podada. Então, já que o pressuposto do dano temporal, a ideia de que houve um ilícito praticado que provocou a perda de tempo, para que isso se consume dentro da esfera do Covid-19, a gente vai precisar realmente conversar também sobre até que ponto é ilícito ou não a delonga temporal em tratamento. Olha o nosso amigo Daniel Guerra aí embaixo, professor da Federal do Amazonas. É isso mesmo. Olha só, grande Daniel, quanto tempo. Um abraço, meu amigo. Professor Maurílio, eu quero fazer então agora a pergunta que eu puxo a sardinha para o meu lado. O dano temporal. Pois bem, então vamos falar sobre ele no aspecto das condenações injustas, né? O sujeito... Saudade também, amigo. O sujeito, ele condenado injustamente. Hoje a gente tem notícias de indenizações no âmbito moral. Para responder a pergunta que eu quero te fazer, como ficará o dano temporal nesse sentido, no sentido das condenações injustas, demonstradamente injustas, eu quero te perguntar no sentido mais amplo sobre a diferença do dano temporal e do dano moral na sua essência. No seguinte sentido, o que tem mais valor? O tempo, o dano temporal vai ter mais valor ou o dano moral vai ter mais valor para esse indivíduo preso? Eu não sei se a pergunta é óbvia demais e simples demais, mas é algo que me chamou a curiosidade dentro da sua fala aqui. A pergunta, ela tem uma certa complexidade quando nós pensamos que, como dano temporal, lesão temporal, não é uma categoria clássica no nosso direito, Tá. É realmente algo incipiente, de certo modo, foi muito mais fácil agregar a perda de tempo ao dano moral, lato sensu. E nesse mesmo contexto, uma das conclusões que nós chegamos, inclusive isso é debatido no livro Dano Temporal também, é que a forma de quantificação do dano temporal como uma espécie de dano moral ou dano não patrimonial, extrapatrimonial, em sentido amplo, moral, em sentido lato, deve ser quantificado por arbitramento do juízo, tal qual dano moral. E eu acho que isso pode tentar conduzir uma resposta possível para a sua importante pergunta, meu caro. Tempo como substrato da vida. E, ao mesmo tempo, o local onde nós moramos, que é a nossa mente. Poderiam se sobrepor? Ou são valores existenciais que compõem o nosso patrimônio existencial mínimo e que não podem ser mensurados, porque é difícil mensuração pecuniária. A gente até volta um pouco para o debate de 4 décadas atrás, de que não daria para mensurar dor moral e tudo. O que eu percebo? Ambos são valores extrapatrimoniais, são valores morais em sentido amplo, de modo que eu diria o seguinte, meu caro. Embora eu não possa dizer de antemão qual seria a lesão mais grave no caso concreto, eu remeteria isso sempre ao caso concreto, porque em um determinado caso eu poderia não ter uma dor moral psicológica, mas poderia ter uma perda de tempo relativamente severa, que o indivíduo poderia ter aplicado em um outro ponto.
Então, a depender do caso concreto, eu poderia ter, talvez, a questão da dor psicológica, no dano moral mais estrito, de um patamar, digamos, valorado quantitativamente, pecuniariamente, um patamar menor, e a delonga ser quantificada, delonga temporal ser quantificada a maior. Mas em outros casos, eu posso ter uma demora temporal, uma prestação de serviço menor, mas um abalo psicológico naquela mesma relação muito maior. Então, eu diria que é difícil quantificar em termos abstratos. Essa quantificação ela deve ser remetida ao caso concreto, mas que ambos são valores existenciais e não patrimoniais, extrapatrimoniais, que devem ser medidos no caso concreto. Embora eu tenha uma tendência de dizer que nosso psicológico, a dor psicológica, ela pode ter eventualmente uma proeminência, porque o nosso lar onde a gente mora sofreu uma lesão, mas eu também não posso dizer que sempre a dor moral, o dano moral, estrito senso, psicológico, sempre vai ter uma quantificação maior que o dano temporal, porque a infinitude de casos que nós poderíamos encontrar de combinações, ela é muito rica e complexa. Caso concreto, né? Porque quando eu faço essa pergunta, eu fico refletindo. Você tem voltando na situação do indivíduo preso, né? Você tem a questão do elastecimento temporal em que ele está preso injustamente, e isso vai variar de caso a caso. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano e pode ser uma década. Então, claro que isso vai alterar nessa quantificação do dano temporal, que eventualmente ao qual ele seja beneficiado no futuro. Mas também você tem a violação moral, e essa violação moral ela pode ser muito mais gravosa, ela pode ser diária, ela pode ser a todo momento, como ela pode não existir, ter simplesmente o lapso temporal e o sujeito ter sido condenado injustamente, mas não ter sido violado moralmente nesse período, né? Aí nós teríamos... Exato. Pelo que você traz para mim, eu começo a tentar compreender, então nós teríamos aí sim um dano temporal sem o dano moral. Não seria essa hipótese, né? Exato. A ideia é que os aborrecimentos de se perder tempo, ainda que separados de uma dor psicológica, possam ser compensados. Então, nós tivemos aqui no Amazonas esse primeiro caso em que um juiz aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas condenou expressamente, acumulando dano moral e temporal. Um rapaz, ele teve uma conta criada em seu nome, uma conta bancária criada em seu nome, e descobriu isso quando ele ia ser contratado por uma empresa. Descobriu que já existia uma conta criada, uma conta fantasma, em que utilizaram toda a documentação dele. E durante uma semana, em horários diferentes, isso comprovado por aquele ticket bancário, ele permaneceu aproximadamente quase 24 horas dentro do banco. Claro que não foi em sequência, mas no decorrer de 5 dias úteis da semana, ele permaneceu como se fosse em sequência, praticamente 24 horas dentro do banco. Então, o consumidor, ele não é incentivado em nenhum momento pela legislação para permanecer 24 horas dentro de um banco aguardando atendimento. O fornecedor, em nenhum local diz que ele deve aguardar, deve impor ao consumidor uma espera de 24 horas lá dentro. O fornecedor poderia dizer, mas ele esperou 2 horas no dia, tantas no outro, 6 horas no outro dia. E nesse contexto, o que nós podemos dizer? Ainda que se entendesse que ele foi bem tratado na agência bancária, que ele ainda não estava trabalhando, que ele não foi humilhado diretamente por nenhum preposto banco, o tempo que ele perdeu ali dentro é tempo que ele poderia ter empregado em outros afazeres produtivos. A delonga foi excessiva, foi considerada excessiva pelo juízo. Um abraço rápido aqui ao nosso amigo Fernando Mestrinho, que é defensor público aqui no Amazonas. Tem uma pergunta também da Jaqueline: quando o indivíduo não se dá conta dos danos morais, mas apresenta de forma inconsciente outras patologias, quem avalia ou até quando se pode avaliar? Essa questão do dano moral criou-se inclusive a teoria do dano in re ipsa, para presumir que em situações mais graves não seria necessário comprovar o dano moral. Eu diria que foi uma boa saída, inclusive, a utilização da teoria in re ipsa, e que ela cabe como uma luva em relação às prisões indevidas, porque se presume
cria-se uma presunção de lesão moral decorrente de fatos graves. E eu acredito que a gente deve caminhar também para essa teoria em ré ipsa no dano temporal. Então, se o indivíduo perdeu, como o caso do Railson da Silva Martins, 1 ano e 8 meses por uma prisão em razão de ser homônimo, por uma falta de cuidado do Estado, eu acredito que nós precisamos também aplicar a teoria do dano em ré ipsa para se entender que não só pela gravidade do fato, o dano moral psicológico deve ser presumido, como também a perda de tempo ser caracterizada como ilícita e também ser compensada. Perfeito, perfeito. E, bom, matou a minha curiosidade sobre o dano temporal. Agora eu quero falar um pouquinho, até porque nós já temos 40 minutos falando de dano temporal, mas eu não quero a oportunidade de saber também sobre o livro Defensoria Pública, Democracia e Processo. O que esses 3 assuntos têm a ver, professor Maurílio? Como que um assunto conversa com o outro? Eu sou um grande amigo de defensores públicos, já comentei contigo, inclusive, o defensor público geral aqui do estado de Minas Gerais, doutor Gério Patrocínio, é um queridíssimo amigo. A defensoria e a advocacia, para mim, são, e claro que eu estou falando porque sou advogado, é óbvio, são as instituições talvez mais relevantes para a proteção das garantias e dos direitos dentro de uma democracia, porque o Ministério Público tem grandes amigos, reafirmo que digo todos os dias aqui, não é uma crítica ao Ministério Público e não é uma crítica aos promotores, tenho vários amigos, respeito profundamente a instituição, mas o papel dela é de acusação no âmbito do processo penal, ela não é fiscal da lei. Eles querem ser fiscais da lei, mas têm dificuldade em aceitar, por exemplo, o projeto Lênio Anastasia, né? Streck Anastasia, que é o que vai trazer a ideia de que o promotor tem que apresentar todas as provas, inclusive as que beneficiam o acusado. E há uma dificuldade profunda em se aceitar isso por âmbito dessas instituições. E muito me alegra ver um livro, que eu confesso que ainda não recebi o meu, a Aline já mandou, mas os Correios estão com dificuldade para entregar. Me traz muita alegria em ver numa capa do livro os termos Defensoria Pública, Democracia e Processo. Então eu quero saber mais sobre esse livro. Né? O assunto a gente conhece, mas eu quero saber mais sobre esse livro específico e o que ele vai trazer para a gente aí, professor Maurílio. Ok. Bem, um abraço para o nosso amigo Matheus, aí para os demais que continuam aqui perseverando com a gente nesse diálogo. Esse livro, meu amigo, vai agora também para a 2ª edição. Ele originalmente é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, porque é o primeiro livro que eu organizei sobre Defensoria Pública, e hoje nós já temos aí 3 livros voltados à Defensoria Pública, de 9 ou 10, a nossa amiga Patrícia Ketterman. Ela acompanhou bem esse crescimento dos debates. Essa coleção ela já vai para o volume 2 também pela Tirante, então o volume 2 que é voltado totalmente para o Tribunal do Júri. Pode ser uma pausa para outro momento também para a gente conversar. Mas o que você fala agora, meu amigo? A advocacia e a defensoria pública importa para a democracia. Claro que sem desmerecer, como você disse, as outras instituições e outras carreiras. Eu digo o seguinte, defensoria pública e a advocacia não tem vínculo direto com o trabalho de acusação. E geralmente não ganham nada quando se reduzem direitos fundamentais, quando se violam direitos fundamentais para facilitar o trabalho do Estado, lato sensu, não é? E nesse contexto é que eu digo que a advocacia, com a sua total falta de amarras dentro do setor público, e a defensoria pública, com sua autonomia de vinculação em relação ao poder punitivo, são 2 mecanismos institucionais constitucionais importantíssimos para que nós tenhamos uma democracia efetiva no debate jurídico-processual. E a sua pergunta, a sua lembrança, na verdade, em relação ao projeto do nosso amigo Streck, do professor Streck, tem algo que muito me incomoda nesse ponto, que é o seguinte, por mais que se defenda que a lei é desnecessária, porque o Ministério Público já é fiscal da lei, dominus litis, que esse aspecto de dominus litis e de cursus legis não se separa em nenhum momento,
que se percebe na prática, invocando nosso amigo Alexandre de Moraes da Rosa, lá de Santa Catarina, é que a teoria dos jogos ela está em jogo. Estava agora há pouco numa live com os nossos alunos aqui da PUC Minas também, viu? Queridíssimo, queridíssimo amigo, já esteve aqui no Amazonas 2 ou 3 vezes, nadou com os botos. Deixa registrado isso para quando você conversar com ele também. Deixa registrado aí que o professor Alexandre Moraes da Rosa veio ao Amazonas e nadou com botos. Eu tenho provas disso. Um dia eu vou pedir autorização dele para liberar na internet aí, e todo mundo visualizar esse momento épico em que o sulista nada com os botos no meio da Amazônia. Mas fechando esse parênteses, por que chegamos ao ponto de propor uma norma como essa? Porque na prática o que tem prevalecido é a ideia de que supostamente um lado carregaria o bem e que poderia fazer qualquer mal para que esse suposto bem prevalecesse. E o que me parece que falta hoje em dia? É o auto-reconhecimento da falibilidade humana. Muitas vezes a gente sabe que os nossos amigos do judiciário, do Ministério Público, da advocacia pública, da defensoria pública, da advocacia, nós seres humanos temos convicções, mas às vezes esquecemos que a nossa limitação, os nossos vieses nos impedem de ver o todo. E daí a importância de se perceber que cada função essencial à justiça tem um papel argumentativo importante. O fato da defensoria pública e da advocacia não terem a limitação, não terem nenhuma intenção de violar direitos fundamentais para vencer uma batalha processual, por exemplo, ou de lutarem contra a mitigação de direitos fundamentais, não quer dizer necessariamente que nós tenhamos sempre razão. Mas é preciso que o outro lado também se perceba que o fato de defender, por exemplo, o poder punitivo do Estado, de ser o titular da pretensão acusatória, não os torna também donos da verdade. Exatamente por isso, era preciso que cada ator percebesse a sua limitação. Uma lei como uma proposta legislativa como essa tem sua importância porque, no fundo, ela não desonra qualquer carreira. Na verdade, o que ela lembra é da falibilidade humana. E que essa regra tenta dizer, olha, a boa-fé objetiva deve ser respeitada no processo penal, você deve fazer isso, porque quando você faz isso, você honra o cenário processual e o Estado não calcula direitos fundamentais e nem a boa-fé objetiva. E aí, eu adentro nessa ideia aqui, esse livro, Defensoria Pública, Democracia e Processo, ele trabalha com a perspectiva constitucional da Defensoria Pública. Um ponto importante que a gente trabalha nesse livro é a ideia de que a Defensoria Pública ela é uma carreira que ela nasceu dentro da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. E aí a curiosidade, o cargo de defensor público, a carreira de defensor público, não nasceu na advocacia pública como era o modelo de São Paulo. A assistência jurídica em São Paulo era prestada dentro da PGE, que era um modelo pré-88 que ainda permaneceu até 2006 de maneira inconstitucional em São Paulo. Mas também não nasce, como era aqui no Amazonas, da advocacia de ofício, em que um advogado poderia atuar na esfera privada livremente, mas também prestava assistência jurídica aos necessitados. Nasce, então, o modelo da Defensoria Pública onde? Na Procuradoria-Geral de Justiça do Rio, onde os antigos promotores públicos e os defensores públicos se ombreavam na mesma instituição. E esse é um ponto importante, inclusive moralmente, para toda a defesa pública ou privada. O defensor público promovia justiça por defesa pública. O que quer dizer isso? Que não é só o promotor de justiça hoje que promove justiça ao acusar, mas também o defensor público ao defender. E é o ponto que eu gostaria de chegar e que promove realmente a essencialidade de todas as funções essenciais, inclusive da advocacia privada, que exerce esse mundo público constitucional. Quem promove defesa, nos termos constitucionais, também promove justiça. Nem sempre promotor terá razão, nem sempre defensor público terá razão, nem sempre advogado terá razão. Mas é desse debate, dessas funções dialéticas, que o juiz poderá, como dizia Piero Calamandrei, é do bom debate argumentativo, ferrenho e profundo, que o juiz poderá extrair as melhores teses e até uma síntese da tese contra a tese que vem existindo no processo. Mas você trouxe um termo, boa-fé, no processo penal. Como há boa-fé
ou como pode haver boa-fé, se as denúncias são sempre feitas de forma exacerbada e exagerada para tensionar para um lado, porque se sabe que a defesa virá combatendo tudo e tensionará para o outro lado, exatamente num contraposto. Como podemos pensar em boa-fé nesse cenário? E mais. E aí, mais uma crítica. Eu tenho inúmeras críticas à advocacia, é por isso que eu não as faço. Eu faço as críticas às outras instituições. Eu tenho mais a advocacia do que a qualquer outra instituição. Mas, como há essa boa-fé se o próprio Ministério Público, chamado promotor de justiça, que tem entre suas atribuições, e você disse muito bem, ser fiscal da lei, eu desconheço um processo penal em que foi arguído pelo Ministério Público uma nulidade em alegações finais para anular o processo. E eu não consigo crer que não exista um processo nulo. Como pensar nessa boa-fé? Eu realmente, você levantou essa questão, eu realmente também desconheço caso de nulidade pelo Ministério Público em alegações finais. Posso dar um testemunho que acompanhei aqui do promotor de justiça Flávio Mota, que interpôs um recurso, uma apelação contra a sentença do júri, porque enfim, foi nomeado um advogado da ativa. Eu não sei se é advogado da ativa ou rábula, viu? Porque em alguns anos atrás, aqui no Amazonas, no interior do estado, nós tivemos rábulas atuando ainda. Então eu não sei quem fez esse júri, se foi um advogado ativo ou se foi um rábula, mas o promotor de justiça interpôs uma apelação para reduzir a pena, porque sem fundamentação o juízo tinha dosado a pena além do mínimo, colocado ali as causas de aumento no máximo, sem justificativa. E é um bom exemplo que eu conto, porque bons exemplos têm que ser seguidos. Não obstante, existe a crítica quando o Ministério Público está nessa posição, mas naquela posição anteriorana... Se pede absolvição, eu tenho colegas que pedem absolvição, tudo. Mas o que eu estou questionando é por que é tão curioso, se você confirmou também que você nunca viu, pode ser que alguém já tenha visto, eu nunca vi um Ministério Público arguir uma nulidade para anular um processo. Pode concordar, pode pedir uma absolvição. E nós sabemos que os processos estão cheios de nulidade. É capaz de termos 90% de processos nulos e 10% de processos que não são nulos. O contrário, eu tenho certeza que não é. Meu áudio voltou a falhar. Para você tá normal ainda, meu amigo? Ah, normal. Melhorou um pouquinho aí para os amigos de Manaus, Leonardo, Matheus. Testando. Teste 1, 2, 3. Bem, é uma questão preocupante, de fato. E aí eu adentro na questão dos custos vulneráveis, né? A Defensoria como órgão interveniente. Por que surgiu essa ideia de que a Defensoria Pública poderia atuar como órgão interveniente? Né? Primeiro ponto, a expressão custos vulneráveis surgiu para explicar de onde vem a essencialidade da Defensoria Pública constitucional, qual a missão da Defensoria Pública. E... Olha, no Rio você está atravessando o Brasil o áudio. inteiro bem, hein? Que bom. Que alívio. Estamos conseguindo cruzar o país, então. Então, de onde surgiu a ideia, então, de pensar a Defensoria Pública como interveniente? Né? Além de explicar a expressão guardião dos vulneráveis como a missão da Defensoria Pública. Surgiu exatamente dessa crise ética do processo. O Ministério Público tem uma função ética e constitucional muito importante, mas a pressão social que o Ministério Público recebe, infelizmente para uns, felizmente para outros, é própria punição. E como isso esmaga e como isso pode esmagar o psicológico de um promotor de justiça, como diz o nome do cargo. Né? Como isso afeta a atuação de um delegado, por exemplo, também no seu mistério de investigar. As pressões também são suportadas pelas carreiras de defesa, mas geralmente vêm por outros mecanismos. E é nesse contexto, olha só o que o Leonardo está falando aí, cruzou o oceano. Está assistindo lá na Inglaterra. Fantástico. Um abraço, amigo. Está bem longe, mas deve estar feliz. Então, veja, a Defensoria Pública, e resgatando o direito e razão do nosso grande teórico Luiz Ferrajoli, no tópico sobre Defensoria Pública, ele nos dá um fundamento
para trabalhar a defensoria como órgão interveniente dentro da teoria do garantismo penal. Por quê? Porque ele menciona ali, e eu publiquei um texto em 2014, atrelando a teoria custos vulneráveis à teoria ferradioliana. O que ele trabalha ali? A ideia é a seguinte: contra o cidadão acusado pesa o maquinário do Estado. Estado investigador, Estado acusador, Estado juiz, muitas vezes vai impor o poder punitivo contra aquele indivíduo. E em favor do cidadão está ali ele, solitário, com o seu advogado ou defensor público. Ambos, nesse exemplo, até aqui, na posição de representante postulatório. Representante da parte para a defesa técnica. E o que foi dito por Ferradioli? Que o defensor público não deve atuar tão somente na posição de eventual representante postulatório da parte, que não pode pagar advogado, mas também na posição de um órgão terceiro, e eu usei a expressão interveniente, para tentar reequilibrar essa relação em que o juiz, muitas vezes, está acostumado com aquele litigante habitual que é o promotor. A litigância habitual na vara, em regra, é uma vantagem. Porque quem atua numa vara conhece os hábitos do juiz, tem maior tempo para convencê-lo. Então, qual a importância para a advocacia de um defensor público como litigante habitual? O defensor público litigante habitual, um defensor público comprometido, sem vícios, um defensor público voltado para o convencimento do Estado nas teses defensivas, passa a ser um litigante habitual para a defesa. E aí, que abrindo já para um exemplo, nós temos um enunciado sumular que veda a prescrição virtual. E que hoje é uma das maiores causas de escorrer pelo ralo o dinheiro público no processo. Deve ser revista. E eu, enquanto defensor público de uma vara do júri na época, suscitei como custos vulneráveis no processo que o juiz já conhecia a tese, ele ouviu custos legis, ouviu o advogado da parte e a defensoria pública como interveniente. E nós fizemos uma petição que, inclusive, foi divulgada no Conjuro e foi citada por um juiz, expressamente por um juiz de Santa Catarina, no TRF, posso procurar para você depois, porque nós levantamos o custo e suscitamos a necessidade de um overruling, de uma superação de entendimento do enunciado sumular, por conta do custo. O amigo Paulo Roberto, que é advogado aqui, sabe o quanto o processo custa, inclusive no Amazonas, por questões logísticas. E o que nós fizemos? Aquela era a posição institucional da Defensoria Pública e ela serviu para reforçar a posição do juiz. Porque, veja só, eu conheço juízes que, embora a carreira exija muita coragem, tem que exigir, eu já vi juízes falarem, pô, mas se eu fizer isso, eu vou estar dando a minha cara a tapa sozinho. O Ministério Público foi contra. E às vezes fica ali advogado e a defesa solitários e tudo, e não tem um órgão público para tentar trazer um peso público para isso. Muitas vezes, a gente sabe disso, a advocacia privada de ponta, está anos-luz de muitos colegas, tanto a advocacia privada quanto a defensoria pública. Mas às vezes, estrategicamente, aqui a teoria dos jogos tem que ser trazida, é importante ter esse órgão público como terceiro interveniente. Então aqui, nós fizemos um colóquio entre a advocacia, ocorreu na OAB, colóquio entre advogados e defensores públicos para regular uma expressão que não cabe, para criar recomendações e iniciativas para essa relação entre advogados e a defensoria como terceiro interveniente. Como a defensoria pode colaborar com a formação de precedentes em favor da defesa? Quando eu falo defesa, entenda-se microfone, vou tentar. Às vezes melhor, às vezes não. Vou aproveitar, professor Maurílio, para o senhor concluir o pensamento. Eu vou encerrar, falta 1 minuto para cair, e volto na sequência. Beleza, amigo?